Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Tomorrowcast. A gente segue aqui na nossa edição especial rumo à China, falando sobre os negócios da China e o porquê a gente tem que olhar para o Sudeste Asiático. Hoje a gente tem uma parceira super especial aqui, que a gente já vai entrar nessa conversa, mas antes de mais nada, eu sou o Camilo Barros. Eu sou o Thiago Maranhão. E eu sou o João Batista. Bom, nossa convidada especial hoje aqui, Viviane Vilela. Prazer demais ter você aqui, minha parceira de tantas outras aventuras ali. A gente agora vamos falar de China, um lugar que você vai estar com a gente lá, mas antes de tudo, um lugar que você já foi. Mas antes da gente chegar na China, a gente vai ter que entender o porquê que a gente tem que olhar para a China. E eu sei que essa conversa está na ponta da língua, depois de tanta coisa que já rolou esse ano dentro do e-commerce, dentro do varejo. Então, muito prazer ter você aqui com a gente, Vivi. Obrigada, Camilo. Obrigada, Thiago. Obrigada, João. Esse é um dos assuntos aí que desde 23, quando eu estive na China, eu virei quase que meio que o João Batista, né? Do tipo, olhe para lá, né? Se você quer inovar e quer fazer algo que de fato tenha escala, magnitude e transformação, isso não está no Ocidente, isso está na Ásia. Maravilha. A gente vai falar muito sobre isso, mas a gente está aqui seguindo com a ausência de Camila, né, nossa sócia aqui e um dos nossos microfones do Tomorrowcast, que está trazendo uma super novidade que em breve a gente vai lançar aqui. E ela tem uma parte aqui, Vivi, que é para começar a nossa conversa, que ela pergunta sempre para o nosso convidado: quem é você na fila do pão? É aquela que não vale o LinkedIn. É aquela quem é a Vivi. Para muita gente é a mesma, mas para muita gente é a mesma naquela que eu já não consigo mais separar a minha PF da minha PJ e tal. Eu sei que com você a PF é muito mais forte ali. Então, quem é Vivi na fila do pão? Sou sertanista, mineira, candanga de coração. Sou a filha do seu Elielso, da Dona Pretinha, a tia da Malu e do Murilo. Sou a Viviane Vilela. Que maravilha, hein, Maranhão? Maravilha. E nessa breve apresentação a gente já sabe bastante sobre você, então um pouquinho de família, um pouquinho de origem. Sim. Origem geográfica e origem de coração também. Sim. E eu sempre acho que a gente carrega um pouquinho para todo lugar que a gente vai. A gente faz uma coisa nova, mas sempre carrega um pouquinho do que a gente trouxe, né? Você sente isso também? Total. E essa regionalização tem a ver com o que me sustenta nos dias bons ou nos dias ruins. E quando tudo está ruim, para onde você olha? Para poder alinhar, seja propósito, seja objetivo, ou até para mudar de rota. Então, essa origem, e por que eu não falei só mineira? Porque eu sou do sertão de Minas, e quem é do sertão não é a mesma mineira que é do sul de Minas. Tem uma diferença não só de linguagem, de sabores, de texturas e cores. Tem uma linguagem e uma vivência diferente. Então, eu sou sertanista mineira, candanga. E essa parte candanga da sua história é Brasília? Brasília. Você ajudou? Chegou em que fase? Que momento de Brasília? Eu cheguei em Brasília em 2003, ali 2003 para 2004, para poder assumir uma posição no Sebrae Nacional, que é a matriz do Sebrae. E aí você descobre um cerrado que eu só conhecia do Jornal Nacional, vou colocar assim, né? Que meu sobrinho dizia assim: minha tia mora no Jornal Nacional. Quando perguntava, quando ele viu Brasília, quando ele viu, quando eu comecei a olhar, ele tinha 4 anos e eu fui passear com ele. E aí, quando a mãe dele perguntou onde eu morava, ele respondeu: no Jornal Nacional. Mas você entende a origem do que está por trás dos pilares do que é ser candango e quem constrói esse Brasil e faz Brasília. E aí reforça um lado mineiro, porque quem trouxe essa força da cultura candanga e o orgulho foi um mineiro chamado Juscelino Kubitschek. Então, quando você pisa naquele chão vermelho, tu pisa por uma nação e construindo uma nação e estimulando um povo. E o propósito do que eu estava fazendo era: eu tinha que levar educação e tecnologia para os pequenos negócios de todo o Brasil. Eu não podia partir de outro lugar. Tinha que ser dali, do que eu chamo do coração do Cerrado brasileiro. Vivi, sem querer sequestrar a conversa, mas vou forçar um gancho aqui, porque me ocorreu enquanto você contava. Lá vai. Porque eu morei em Brasília também, em 2001. E foi na virada, foi no primeiro governo do presidente Lula. E eu tive muito uma sensação... Mas você morava no Jornal Nacional, é diferente. Eu morei também no Jornal Nacional. No Jornal Nacional. Morou no Jornal Nacional, tá vendo? Morei no Jornal Nacional há muito tempo. E aqui de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, isso provavelmente acontece em muitos lugares, você olha muito para o seu quintal.
Sim. E Brasília parece muito distante. Sim. Quando eu morei em Brasília, eu tinha a sensação de que o mundo inteiro acontecia em Brasília. Que tudo que ditava os rumos do Brasil aconteciam ali, que a gente estava vivendo essa história. E o momento ali do primeiro governo do Lula teve uma comoção nacional muito forte. Foi um momento que mexeu com o país inteiro e parecia que tudo acontecia ali. Óbvio que não, mas Sim. dava aquela sensação vivendo ali. E agora que eu vou forçar imensamente o gancho. Quando eu fui para a China a primeira vez, eu senti isso. Eu falei, parecia tão distante. Agora que eu pisei na China, dá a impressão que tudo começa aqui e se espalha para o resto do mundo. Gosto da sua analogia e eu vou fazer a mesma coisa que a China me deu. Que eu falo que a China, ela foi o lugar que eu voltei com mais perguntas do que respostas. Brasília, ela te faz primeiro entender quem é você como cidadão e que tipo de profissional você quer ser, se você se propõe a trabalhar numa autarquia para o Brasil. Isso é diferente. E aí você aprende a pensar no coletivo, na sociedade, no todo. Você precisa expandir os seus horizontes. Isso, Brasília, ele te força. Então, por exemplo, quando eu fui para um olhar que as pessoas chegavam, sei lá, no Sebrae e diziam assim, eu quero fazer um curso de vitrine, porque eu quero botar mais gente dentro da minha loja. A minha técnica, a minha mentora dizia assim, você não vai fazer isso para ele. Porque se você só fizer ele a vitrine e ele não comprar bem, ele quebra, porque ele vai ter muita gente. E se ele compra pagando com 90, aliás, pagando à vista, e ele vende com 90, ele vai ficar sem giro. Você precisa entender o tudo. Brasília te obriga a enxergar o tudo. A China, quando eu cheguei no terceiro dia, ele estava me batendo na minha cara de mão aberta, porque a minha ignorância era tão grande com relação às possibilidades de expansão, inclusive na última milha, que é a parte rural, que eu olhei para aquilo e disse, como é que eu passei 53 anos da minha vida sendo cega com relação a isso e enxergando só um pedaço. E olha que quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei. Brasília faz isso com você. Quanto mais você descobre, quanto mais você mergulha, menos você conhece o Brasil. Quem me levou para Brasília foi a Cristiana Lobo, que era uma comentarista política, articulista política. Agora eu entendi por que ele era do jornal. Ok. E a Cris Lobo, que eu adorava ela, infelizmente não está aqui com a gente. Primeira vez que a gente foi na sala do ACM, e ela tinha entrado em todos os lugares lá, e circulava independente de partido, de hierarquia. A gente entrou na sala do ACM e saiu de lá. Ela falou assim, você viu como ele é carinhoso, viu como ele é gentil? Porque aqui em Brasília tem de tudo. Tem o esperto, tem o malandro, tem gente muito honesta, gente muito trabalhadora. A única coisa que não tem aqui é bobo. Ninguém aqui está aqui a passeio. Ninguém. Então você sai de lá com muitos aprendizados. Nem seja o vocabulário, porque tu encontra todos os sotaques, todos os sabores. Sim, é muito rico. E você encontra uma cadeia de interesses regionalizada. E você ser capaz de navegar fazendo uma articulação onde você tem que juntar vários interesses em prol de alguns setores da economia, no meu caso era dos pequenos, você aprende em Brasília uma coisa que só quem é da periferia ou do interior vai saber o que eu vou dizer aqui. Quem cresce brincando na rua, cresce lidando com a diversidade. Seja da escassez de brinquedos, da infraestrutura, mas você cresce lidando com meninas e meninas de convivências e sociedades completamente diferentes. E todo mundo se iguala, né? E todo mundo se iguala. Quando você chega em Brasília, se você não tiver essa malemolência que vem da rua, do bairro, da escola, tu não sobrevive, porque você não consegue comunicar e juntar as partes. Quem se adapta, né? Ninguém se adapta. Deixa eu pegar esse gancho aqui de Sebrae Brasília, toda essa fundação. Já começamos com uma volta ao mundo. A gente já, hein? de Brasília para a China, da China para o Brasil. O João nos assistindo lá em Portugal. Já a gente vai puxar o João para essa conversa aqui. Mas, Vivi, dessa base Sebrae e do que é a Vivi hoje, né, tem uma construção de que não tem como a gente falar do e-commerce brasileiro, de falar de todos os stakeholders ali dessa indústria aqui, sem você ser a pessoa mais conhecida de todos eles, né? Seja pelo teu carisma, pela tua empatia, mas muito pelo trabalho, obviamente, que você vem construindo nos últimos anos. Então, só para a gente dar base aqui nessa nossa conversa, conta um pouquinho para a gente dessa trajetória que muito cruza com a sua história, né, de desenvolvimento, de construção, do porquê
a Vivi se torna, então, essa referência do e-commerce brasileiro e que a gente tem o prazer aqui de chamar de parceira, né? Muito obrigada. Mas hoje você está à frente ali do e-commerce Brasil, olhando para o conteúdo, olhando para o marketing, batendo recordes e mais recordes de números no fórum, né? Sim. Mas mais do que isso, fazendo um letramento lindo durante todo o dia, de tudo que acontece, vários eventos, teve evento essa semana, vai ter nas próximas ali, a coisa acontecendo o tempo inteiro que está passando ali por você, pela tua execução, pelas suas conexões. Conta um pouquinho para a gente dessa base do e-commerce Brasil. Vamos lá. Do Sebrae, como eu trabalhei com 58 setores da economia, pensando em educação para adultos, conteúdos onde eu ensinava gestão, a adaptação de tecnologias, e tecnologias aqui não necessariamente eu estou falando de software. E lá atrás, quando o Thiago Baeta, que é o fundador do e-commerce Brasil, foi chamado para poder pensar algo para o e-commerce, lá em 2010, eu atendia ele pelo Sebrae. E aí ele me contou um pouco da ideia e disse, olha, estão querendo patrocinar um evento, mas é um segmento que eu não conheço. Você topa fazer junto comigo? E lá foi a gente desenhar o primeiro fórum, lá em 2010. Era um fórum que aconteceu na FEComércio, Camilo. Devia ter, sei lá, eram 2 salas para 300 pessoas. Já é grande. Já é grande, né? Já assim, é grande. 300 pessoas. E aí pensou, e eu falei, como é que a gente vai falar disso? Ninguém não tem bibliografia, não tinha referência. O que a gente coloca para falar? E aí a gente chegou à conclusão, como acontece na maior parte das coisas, o conhecimento está nas pessoas. A gente precisava fazer as pessoas compartilharem o que elas sabiam, fazer essas pessoas conversarem para que o mercado se movimentasse em relação a isso. E ele disse, que formato a gente faz isso? Eu falei, de conversas. Tem que ter pontos, de tons que a gente quer entender e ver se faz sentido. Então daí veio essa coisa da palavrinha da moda, hoje curadoria. Né? E ele disse, você vem fazer uma palestra? E eu vim fazer uma palestra no primeiro fórum. Dali saiu um negócio imenso. Tinham só 9 stands, acredita? 9. Olha só. 2011. Hoje tem gente brigando por um pedacinho. Hoje tem gente brigando por um pedacinho. No segundo já tinham 12 stands, o mercado já estava melhorzinho, né? Eram soluções nacionais. Já tinha um público melhor, já deu para ter 4 salas. Estava ficando melhor, que a gente começou a separar logística, marketing, porque eram mundos completamente diferentes. E de lá para cá, Camilo, o desafio o que eu fazia com 58 setores da economia, de repente, a gente estava tendo que pensar processos de digitalização e de uma modelagem de negócios para esses 58 setores. Era meio que João Batista falando disso. Mas lá para cá... Que não é o nosso João Batista. Não é o nosso João Batista. Não é o nosso João Batista. Ele já estava ali pensando o que ele falou de errado, Vivi. Não. Segura aí, João, não tem nada de errado. Mas daí, Camilo, quando você vai crescendo, nós começamos a convencer as pessoas a escrever, porque não tinha literatura. E aí nós começamos a fazer as pessoas As pessoas liam os artigos no portal e diziam assim, mas eu não sei fazer. Aí a gente estimulou que quem escreveu o artigo, você consegue fazer um workshop para ensinar as pessoas a fazer isso daqui? Tinha gente que dizia, eu fiquei com dúvida, e mandava as dúvidas. Aí eu convidar o Camilo, faz um webinar só para responder dúvidas. Uhum. De repente a gente tinha texto, eu tinha aula presencial, eu tinha um momento de conversa, que nem era podcast, mas podia ser, né? Na coisa era o webinar. Que de repente começou a ir para os eventos, que era só mais um formato de disseminar conteúdos. Como é que se organiza um line-up para as pessoas que estavam fazendo o e-commerce naquela época? Né? O e-commerce o ano que vem vai fazer 30 anos no Brasil. Foram todos os pioneiros. Então o brasileiro ele também é muito generoso e tem uma predisposição genuína de compartilhar aquilo que ele sabe. E isso nos diferencia, não do ponto de vista de comparação, enquanto povo, quando a gente olha para qualquer uma outra cultura no nosso entorno. E isso mostra, de repente o mercado começou a crescer, o fórum faz parte dessa jornada, inclusive de criação de startups, porque as vendas começaram a aumentar. As necessidades e o comportamento do consumidor também foram evoluindo conforme o acesso à internet ia se disseminando pelo país.
Os negócios começaram a evoluir e a gente chega hoje numa boniteza de olhar para esse evento que começou lá em 2010 e era só um evento, não era uma empresa, e encontrar mais de 4.000 soluções brasileiras, encontrar um mercado que cresce mais do que... Aí agora eu vou causar polêmica. Vai a primeira. Cresce mais do que o agro, porque se eu juntar varejo e serviço, eu estou falando de 60% aqui, do PIB brasileiro. Como é que a gente fala dessa economia se o maior empregador e gerador de renda em todos os municípios brasileiros é um negocinho chamado varejo? E aí começou, de repente, uma valorização da comunicação, da publicidade, das estratégias e de se pensar, porque o varejo virou um lugar de destino para se trabalhar ou desenvolver uma carreira. E aí a gente pode trazer agora para falar de AI, a gente pode falar de Martech. Sem dúvida, tudo está acontecendo ali, né? Porque tudo está acontecendo, mas é desse histórico aí, de 2010 para cá. Vivi, deixa eu pegar um ponto aqui. Você falou de regionalidade ali, de falar de Brasília, dessa descentralização e tudo. Você falou de raízes, de cultura, né? E a gente tem o João, que é a nossa base cultural lá do outro lado do oceano ali, né? Que a gente vem, né, dessa origem portuguesa ali. E uma coisa que já aconteceu aqui nessas conversas nossas no Tomorrowcast é uma diferença muito grande entre os varejos, né? Então, por exemplo, uma diferença que eu gosto, eu morei em Portugal e tudo, e uma coisa que eu gosto muito de ressaltar. Aqui no Brasil, a gente trata, por exemplo, a FNAC como um caso de fracasso, que não deu certo, porque ela foi embora e tal. Ela é um dos principais varejos hoje em Portugal e ainda se sustenta ao longo de anos que está ali. Você pega a principal rede de varejo europeia, ela é portuguesa, ela está presente no Brasil, que é o Grupo Sonai, e que ninguém enxerga ele como uma marca portuguesa que está lá, mas ele tem toda uma base portuguesa ali. Por outro lado, você olha para os polos de desenvolvimento dessas tecnologias de inteligência artificial, de software e tudo, Portugal é o grande polo desse desenvolvimento hoje, né? Por mais que a gente olhe isso, está totalmente, de fato, descentralizado, mas muita solução está chegando aqui, né? Eu vou pedir para o João dar um pouco desse contexto do varejo português, né? Do retalho português aqui, para a gente trazer um pouco para a conversa. E aí eu queria pegar o teu expertise, assim, obviamente, como não está na pauta, sem pergunta certa, sem certo ou errado na resposta, mas só para a gente poder enxergar a complexidade que é o varejo, essa coisa que você falou, que ele não é igual em lugar nenhum do mundo, e a gente já vai chegar na China para ver o quanto ele não é, mas a gente deveria estar olhando para um lugar, pelo menos como benchmark, como exemplo. João, traz um pouquinho desse contexto para a gente sobre essa força do varejo português, que por mais que Portugal não tenha essa escala toda que a gente tem de Brasil, tem pautado aí muito das conversas globais. A gente está vendo uma NRF chegar agora em setembro na Europa, né? Também olhando para o mercado europeu. Então essa coisa do velho continente já ficou para trás, né? Como é que a gente pode trazer um pouco disso? E o que a gente tem visto, João? Portugal é dimensão, não é? Ou seja, a nossa dimensão não é suficiente para nos tornarmos competitivos à escala global, então sempre tentamos, de certa forma, crescer e crescer internamente para que houvesse essa possibilidade. Damos-te o exemplo mais recente da Farfetch, independentemente das notícias que correm ou não, mas foi um marketplace gigante que veio de certa forma abrir aqui os horizontes e mostrar como é que se faz e como é que se torna, como é que se abre essa possibilidade ao mundo. Mas é muito interessante, a Vivi estava a falar e tu puxaste o caso da FNAC e não é por acaso. A FNAC aqui tem uma relevância gigante ainda. A FNAC, que acredito não foi a primeira a transformar-se no marketplace, eu acho que até foi a própria Vorten da Sonai a tornar-se no marketplace, ou seja, nós hoje, para quem nos está a ouvir, eu esta semana recebi uma mensagem a dizer que nós antigamente explicávamos melhor as coisas, então cá vai. O que é isto de ser um marketplace? É quando entramos nos nossos sites das nossas marcas e achamos que estamos a comprar a eles, mas eles não, eles estão apenas a fazer referência a outras lojas. Portanto, isso é a diferença entre ser um e-commerce tradicional onde vendemos só as nossas coisas ou
vendemos as coisas dos outros. Ao vendermos as coisas dos outros, somos um marketplace. E a Vorten, quando nós entramos, ou a FNAC hoje em dia, são muito mais do que meros vendedores online e fazer e-commerce, e transformam-se precisamente nestes gigantes, neste marketplace, porque eles depois também têm ou o know-how, no caso da FNAC, que sempre foi posicionado como a empresa que tinha melhor conhecimento, ou que os seus colaboradores conseguiam fazer o melhor aconselhamento sobre a compra. Isso depois até provocou aqui algumas campanhas engraçadas, porque as pessoas iam à FNAC perguntar, fazer as perguntas difíceis, e depois iam às outras lojas comprar. Mas, portanto, depois quando o e-commerce também vem resolver isso, porque depois entramos aqui na guerra do preço e na comparação direta e instantânea, e, portanto, quer dizer, estas vantagens de aconselhamento depois perdem-se nisso. Mas pronto, e o mercado todo cresceu rapidamente e aprendeu rapidamente como se posicionar nesta guerra entre marketplace e e-commerce. Temos também outra grande referência, que é o El Corte Inglês, que também faz muito, e aprendeu de uma forma difícil a entrar dentro deste mercado, ser uma potência de e-commerce. Portugal depois tem a vantagem do seu tamanho, que serviu de exemplo e de carro de testes para a Espanha, não é? O El Corte Inglês é uma cadeia espanhola, e, portanto, tudo aquilo que Portugal fez depois conseguiu ser exportado. Portanto, quer dizer, o e-commerce veio, de certa forma, ser acelerado também pela pandemia, não é? Não nos podemos esquecer que, felizmente, essa tecnologia estava disponível para nós estarmos no conforto das nossas casas e, de certa forma, conseguirmos passar o tempo, quer seja a comprar uma nova panela para fazer pão, ou comprar um jogo para experimentar na PlayStation ou na Xbox, ou o que é que seja, brincar com a tecnologia. Mas, portanto, quer dizer, houve esta evolução durante 10 anos, e é muito interessante, porque, quer dizer, porque o Brasil é a referência para Portugal, e olhamos para o Brasil pela dimensão e pela capacidade de aceleração, não é? E nós não temos esse ritmo, nem essa dimensão, nem essa velocidade, mas, por outro lado, isso também nos traz alguns ensinamentos a nível tecnológico, não é? Tudo que é muito rápido, muito célere, também falha rápido, e, portanto, isso para mercados mais pequenos, que podem ser de testes, são grandes atalhos para isso. Portanto, quer dizer, essa referência do Brasil, e é muito impressionante ver. Eu trabalhei venho da área da publicidade, ligado ao marketing relacional, e quando vimos o e-mail a perder protagonismo, e depois de repente vimos o comércio eletrónico a ganhar relevância, é com alguma alegria podemos dizer que a comunicação volta a ser relacional, porque nos consegue entregar de uma forma mais instantânea, mais fácil, aquilo que nós realmente andamos à procura, não é? Nós às vezes esquecemos dessa facilidade do dia a dia. Mas assim, de uma forma muito genérica, Portugal olha sempre como referência para aquilo que o Brasil faz e aquilo que a Vivi faz, com o e-commerce Brasil, é sem dúvida uma grande referência para o mercado português. Mas deixa eu fazer uma coisa, que Portugal é uma referência. João, Portugal é uma referência. Vocês têm aí no país uma rede de supermercados chamada Continente, que é uma referência para o Brasil na digitalização do grocery, na integração dos dados. Nós trouxemos o Pedro Santos, que é o diretor de digital do Continente, porque era um case pedido por escrito, solicitado, por diretores de rede de supermercados aqui. O Continente é uma inspiração na digitalização nessa categoria aqui para o Brasil. Eu não sou, pronto, esta é aquela parte que eu digo que eu não sou cliente do Continente, mas não, sem dúvida, o cliente... Falar que você é patrocinado pelo Pingo Doce, né? Então... Tem dias. Mas por acaso o Tiago Simões saiu há pouco tempo, e eu conheço, que era o diretor do Continente, e agora está
noutras aventuras, mas isto para dizer o quê? O Continente é sem dúvida uma referência, é o maior anunciante português e, portanto, tem liderado não só algumas iniciativas, não sabia por acaso nessa área da digitalização dos produtos, mas imagino que sim, porque funciona. Vou testar a loja online do Continente para entender isso que a Vivi fala, mas eu por acaso gosto, eu sou um curioso e gosto de ir à loja e pegar e experimentar. Português, eu não estou olhando para aqui. Vocês estão falando que é bom, fazer, mas eu vou ali checar, né? Vou ver o que é. E acabo por comprar 80% do meu carrinho são coisas que eu não faço ideia para que é que servem, mas pronto. E o Continente é uma referência, João. Ai, desculpa. O Continente é uma referência, se eu trazer para o varejo físico. Tem uma rede de supermercados aqui no Paraná, que eu não vou citar o nome para não falar, né? Não, vou citar só o estado. Aqui a gente cita nomes. Aqui a gente cita nomes, que é o Mufato, que é uma rede estadual. Usou as lojas autônomas do Continente como estudo de case para poder fazer uma loja autônoma em Curitiba. E o que é bacana? O fornecedor de toda a tecnologia que sustenta a loja foi nacionalizado aqui pelo Brasil por conta da qualidade do que ele fez nas lojas do Continente. Então tem uma exportação de inteligência. Vamos olhar para isso. E eu sei que tem muitos pedidos. A gente falou aqui vários nomes de empresas que vão estar com a gente na nossa viagem à China e que a gente vai ter a oportunidade de fazer essa troca lá. Então, desde Sebrae, a Vortex, e aí eu vou ficar quieto aqui para não dar tanto spoiler assim. Mas, Thiago, a gente dá a volta ao mundo e cai em Curitiba. Eu só queria dizer isso aqui. A gente volta a Curitiba. Mas vamos... Sério, ele é de Curitiba? Minha família foi no meu pai de Curitiba. Minha esposa é de Curitiba. A gente vai sempre dar a volta ao mundo, cair em Curitiba aqui. Mas a gente precisa chegar na China. Mas antes de chegar na China, posso pegar esse gancho aqui da Vivi, do João? Porque o varejo ele é tão rico que a gente vai para a China aprender, mas tudo fica muito local. E a gente não está falando de Brasil, a gente está falando de Curitiba, do interior do Paraná, da capital, São Paulo, do ABC. Cada local tem característica própria, por mais que se inspire em tecnologia, em modelos que deram certo em outros locais. Né? O Mufato foi lá aprender com o Continental em Portugal e adaptou, não é que ele copiou e colou. Isso. É tudo muito local. O varejo ele é muito... Ele varia muito. O varejo é um lugar de inspiração, né? Total. Eu acho que ele é muito isso. Ninguém faz igual, mas está sempre buscando benchmarks e construindo essas referências. E aí, chegando aqui... Desculpa insistir no nosso destino aqui, mas chegando aqui no nosso destino, por que a gente tem que olhar para um lugar que está, segundo o Lucas Peng, da IEST, 4 anos à frente... Tem ali um número que o Lucas fez uma conta ali, aquela da Nazaré que calcula lá, ele fez uma conta e chegou que a gente está 4 anos atrasado em relação à China. E segundo o Lucas, mas ele é bonzinho, né? O Lucas é um querido ali. Vivi, a gente está em 2025 indo para a China, mas você foi para a China em 2023, nessa saída de pandemia e retomada. Queria, antes da gente falar da China em 2025, do que a gente vai ver lá, conta um pouco dessa experiência. Você já trouxe pra gente que você chegou lá e viu que era tudo que te impactou ali, mas a China cresce, né, num exponencial ali. Aí não é um número do Lucas ali, mas os anos da China valem muito mais do que os nossos, né? Então, em termos de saltos ali. Então, o que você viu na China e que você tem a expectativa de ver ou consolidado, porque você falou, isso aqui pode ser um caminho, ou que você fala, tipo, isso aqui é uma coisa que eu estou interessado em ver para onde foi parar isso aqui? Uma das coisas que me impressionou na China, primeiro é o volume, que parecia que eu estava numa eterna ladeira Porto Geral no 25 de março, né, simultâneo, para tudo. A outra foi... Geralmente, quando a gente pensa tecnologia e inovação, isso está em silos. Em lugares que demora alguns anos para descer, aí eu vou pegar meu lado Sebrae, para os pequenos negócios. Uhum. Então, a hora que eu vi que a tecnologia, as metodologias, e aí vai desde a forma de comunicar, de vender, de receber, de transportar, ela tinha descido dos bigs, das grandes cidades, e ela estava nos pequenos negócios, não interessava se era um mercadinho de uma porta, que nem caixa tinha, e aí depois a gente pode falar do caixa. Eu disse, isso aqui
não tem nenhum lugar no mundo onde a tecnologia, a inovação, o acesso, a democratização e a boniteza do digital que me bota no chão está acontecendo em nenhum outro lugar no mundo. Você falar de Pix é uma coisa. Aí quando eu desço no Pix para eu comprar água, que é o que está acontecendo aqui agora no Brasil, no trânsito, e eu consigo pagar aquilo com mobilidade, isso é assustador. E quando eu começo a pensar na cadeia de supply, onde tudo está interligado, da produção até a cidade grande, seja as redes ou o mercadinho que vende alface, que é produzido a 300 quilômetros, e a forma como esses bens são transferidos é que faz a boniteza do comércio. E você olha para aquilo e você vê o idoso, você vê a geração do meio, você vê o pequeno, e você olha e diz, as pessoas entenderam que faz parte do viver em sociedade essa digitalização dos negócios, e ela é acessível. E o que é bonito naquele negócio ali? É um projeto que tem 25 anos, 30 anos, que está sendo executado com maestria para se pensar um país que tem no seu DNA um negócio que brasileiro é bom. A gente só precisa profissionalizar um tiquinho, que é comprar e vender. Quando você olha que o comércio e comércio nada mais é do que relacionamentos e conexões, que você trabalha melhorando com dados, com tecnologia, mas são pessoas, nações, e que aquilo está sendo de maneira exponencial, e você olha que ele está fazendo parte, incentivando o mundo a conversar e ter boas conversas. Quando ele diz, vamos reconstruir a Rota da Seda, e aí eu vou reconstruir usando lá o tempo de Marco Polo, ou eu vou usar uma infraestrutura que contemple esse mundo moderno das comunicações, da necessidade das nações, seja de produtos, de serviços, de saberes. Onde é que a gente se integra nisso? Quando eu cheguei num mercadinho e eu não vi o caixa, aqui a gente costuma definir mercadinho de bairro pela quantidade de frente de caixa que ele tem, se é uma, se é duas. Para você entender como é que você vai digitalizar. Você olhou, não tinha nenhuma, só esse é pequeno. Não tinha nenhuma, eu falei, não tinha ninguém. E era um corredorzinho só, Camilo. E aí quando eu entrei, era uma senhorinha. Eu disse, como é que é esse negócio? Quando ela pegou o negocinho de pagar, que lê, que bipa o código do produto. E eu fiquei olhando e eu disse, ok, cadê o RP? Onde é que está o caixa? E aí quando ela virou o mesmo aparelho que leu o código de barra do produto, ela virou e disse, agora você leu o pagamento? Eu bati palma. Eu disse, é isso. Se o pequeno negócio tem acesso à tecnologia e inovação que ele é capaz de executar para melhorar os seus processos, de comprar e vender com sustentabilidade, aí, Camilo, tá na hora de você olhar para lá. Uma coisa que a gente tem falado muito nessa análise, olhando essa pré-jornada para a China e falando, né, com especialistas como você, como o Lucas com a IEST, é que tem um sistema, né, todo o processo, ele está integrado, ele não tem ruptura do ecossistema, né? Então, você não tem frição nesse processo, e isso é o que acelera muito essa transação, né? Porque a gente tem muito isso, de que quando você vê a primeira frição, você até enfrenta ela. A segunda, você já está ali. Na terceira, você desiste. Você fala, não estou precisando tanto disso aqui não, né? E lá não, você entra nessa construção. É fluido. Mais fluida dentro disso. É fluido. Eu fiquei quase 4 anos na Amazon, e a Amazon fazia já muita experiência com lojas físicas, né? O brick and mortar, de como melhorar a experiência do cliente, focada na experiência do cliente. E aí essa questão do caixa era muito, muito, muito central, porque ela é uma fricção. Ela é fila, ela é como é que você vai pagar. E aí tinha a experiência do celular, tinha a experiência de você, a hora que você entra, ele lê sua mão, já sabe que você não tem uma catraca, mas tem um leitor. Você passou sua mão, sabe quem é o cliente. Tirou da prateleira, ele cobra. Ok. Então você pega e sai andando. Tá cobrado. Porque você, a hora que leu sua mão, ele sabe que você é um cliente Amazon, já tem a sua conta lá, vai cobrar do seu cartão automaticamente. Era uma experiência de não ter fricção nenhuma para você entrar, peguei ali minha garrafa d'água com gás que eu queria e fui embora. Eu acho que tem muito para evoluir ainda nesse caminho. Você quer ver um negócio que me aconteceu? Na China não existe dinheiro impresso. Não tem maquininha de cartão, como a gente vê. Como a gente usa muito a bateria do celular, ela morre mais rápido. E aí chegou uma hora que a gente estava precisando ir embora do lugar onde a gente estava.
E estava todo mundo sem celular, porque as baterias tinham acabado, Thiago. E aí um olhava para o outro e dizia, bonito, como é que a gente sai daqui agora? E estava nesse nível, né? Caramba, a gente vai ter que andar muito. E uma das pessoas, a gente estava numa estação de metrô, em Shenzhen. E aí quando um deles que estava nervoso já, sem querer, estava com o celular na mão, ele encostou o celular na catraca. A catraca abriu. Sem bateria. Sem bateria. E aí a gente descobriu que não existe fricção para compra e para mobilidade urbana, mesmo quando a bateria do seu celular morre e você fica sem comunicação. Mas você não perde a sua capacidade de comprar sua água, de pagar o seu metrô, de pagar o seu ônibus ou de entrar no museu. Eu olhei para aquilo e eu disse, isso não existe em nenhum outro lugar. Vou te falar uma questão também, além de... Isso para mim é sem fricção total. Incrível, incrível. Além de toda essa facilidade, dessa evolução, a China sempre sofreu muito com falsificação de dinheiro físico. A primeira vez que eu fui para a China foi em 2013. E o dinheiro o valor de face era baixo, então você andava com um volume grande de dinheiro. E aí eu troquei dinheiro no aeroporto. Falaram assim, ó, a taxa é pior, mas você vai pegar o dinheiro no banco oficial lá. Sim. Mais de metade das minhas notas eram falsificadas. Não acredito. E aí no hotel eu falei, ó, você me ajuda? Ele falou, olha, tá acontecendo muito, ainda bem que isso vai acabar. Eu falei, vai acabar a falsificação? Não, o dinheiro. O dinheiro vai acabar, a falsificação vai continuar. De alguma coisa eles vão De alguma falsificar, coisa eles vão né? falsificar. Eles E vão aí encontraram um falsificar. caminho. Você lembra da sua sensação, primeira vez que você chegou na China? O que te chamou a atenção? Uma coisa que você falou, eu tô num lugar diferente. A zeladoria, vai ficar louco isso, né? Se for olhar para as cidades brasileiras, a zeladoria. Eu nunca vi praças e lugares tão imensos, tão bem cuidados e tão bonitos. Estou falando da cidade de São Paulo. Eu nunca vi... A gente mora numa cidade, para quem está ouvindo a gente fora do Brasil, onde as praças são presas. Quando você chega num lugar de amplitude de ruas largas, que me lembra Brasília, e eu tenho uma liberdade e onde as pessoas usufruem daquele espaço urbano numa convivência social. Esse foi o primeiro choque. Depois de 36 horas de voo. Quando eu percebi que em cima de um viaduto onde eu estava passando tinha rosa menina e aquilo não era de plástico, porque eu fiz o negócio parar, aquilo para mim foi um negócio impressionante. Depois foi a integração dos dados, porque você tem câmeras e dados que são coletados, sei lá, um piscar de olhos, a serviço de um desenvolvimento para todos em prol de uma sociedade. Quando você olha para os pequenos negócios, tendo acesso do ponto de vista de como é que ele compra, como é que ele vende, porque o guia enlouqueceu comigo. Que eu falar disso dentro de um Taobao é bonito. Eu falar a hora que eu passei por uma plantação de chá e as pessoas estavam fazendo live, que a gente estava numa estrada, indo para Hangzhou. Quando eu olhei, estava batendo um reflexo e as pessoas estavam falando no celular. E eu olhei para aquilo e eu disse, espera, que aquilo ali é a última milha. Eu estava todo mundo dentro da van, integrantes da missão, olhando para os seus respectivos celulares e eu enlouquecida com aquilo. Enlouquecida, Camilo. Eu fiz parar. E eu disse, desce que eu preciso entender o que é aquilo. E aí, quando eu entendi, as pessoas estavam vendendo o chá que tinham plantado. E aí eu parei com a guia e falei assim, como é que ela recebeu? O WeChat, Alipay. Falei, como é que ela tira essa produção daqui? Porque a gente estava no meio do nada, de uma China rural. Ela disse, tem um posto de coleta de um dos marketplaces que ela vai levar até lá. Como a gente tem aqui Meli, Shopee. No final do dia, esse marketplace passa, recolhe isso e faz a distribuição, seja aqui para dentro da China ou para algum país. Olha que boniteza um negócio desse. Como é que a gente digitaliza isso? É muito lindo. O Camilo, junto com o Lucas Pen, que a gente acabou de citar, trouxeram um exemplo super rico, que é exatamente o que você viu em loco. Eles contaram a história, né? Sim. Uma produtora de chá também, local. Ela tinha uma vida corporativa. Era uma vendedora de morangos. Que ela também, tipo, ela teve... Mas entregava para o Brasil. E ela fazia essa distribuição, ela conseguiu chegar internacionalizar, inclusive, o negócio dela, através das redes. Mas aí entra uma coisa que é interessante, chegar nas bases que a gente estava ali, que estudando esses casos e tudo, e falando também
tentando entender as plataformas, né? Que a gente é bom de falar que todo mundo é igual, então entender o Kuaishou, né? O Kawaii lá, com o Douyin, o TikTok lá e achar que é a mesma coisa, mas não. O governo chinês, para isso acontecer, investiu 1,4 bi de dólares para desenvolver esse produtor rural em um creator, em ele saber vender através das plataformas. O que ele fez com que o dinheiro voltasse para esses lugares e desenvolvesse esses lugares novamente que estavam perdendo para o desenvolvimento das grandes cidades, né? Ou seja, não é por acaso, assim, tem todo, é o que você falou, tem todo um planejamento, tem todo um movimento que vem por aí. Esse trabalho do e-commerce, daquele projeto de retirada do governo dos 800 milhões da linha de pobreza máxima, o e-commerce foi primordial. Porque era um jeito que tinha de fazer uma distribuição de renda, potencializando, porque o estudo dele nas comunidades, nos municípios, vamos botar assim para a gente usar uma linguagem daqui, não é essa a palavra, foi mapear o que tinha de potencial, se era mel, se era flores, se era, sei lá, produtos de charcutaria, nem sei se tem isso na China, mas como é que as pessoas naqueles lugares tinham produtos que interessavam a Xangai, por exemplo, e que não tinham acesso às grandes redes de supermercado, até porque não tinha volume, mas que eram produtos premium, com uma produção, enfim, todos, vamos botar assim, certificados. Como é que as pessoas compravam esse produto e esse dinheiro chegava na mão dessas pessoas? Essa estruturação é um tipo de projeto que eu brinco, eu trabalharia de graça do negócio para poder fazer isso daqui. Né? Porque é uma transformação total usando comércio, usando tecnologia, modelagem de negócio, você trabalhando ali. E você olhava isso, achava meio freak, porque era uma ação isolada, outra isolada, mas agora faz todo sentido esse contexto. João queria trazer um ponto, né, João? Queria trazer que, enquanto estamos a falar de tecnologia, não nos podemos esquecer do ditado que diz da paciência de chinês, não é? Porque tudo isto parece fácil, mas se há coisa que o chinês sabe fazer é planejamento. E, portanto, nada disto. Ainda agora houve uma reunião onde o governo chinês estava a pensar nos próximos 100 anos. E é assim, ou seja, eles quando dizem que projetam a 100 anos, quando as nossas empresas, provavelmente, a 2 anos já é difícil estarem a projetar e o Natal parece sempre novidade todos os anos aqui em Portugal. E, portanto, quer dizer, e é isto que a Vivi diz, de repente, enquanto se fala em desemprego e a inteligência artificial vai acabar com o formato que nós conhecemos, estrutural e social e cultural, e de repente temos um país que nos está 4, 10 ou até 50 anos à frente, eu acho que está muito mais do que aquilo que estamos aqui a falar. A evolução tecnológica é mesmo gigante e portanto, estamos a dizer que há modelos que funcionam e que conseguem ganhar tração e trazer propósito, e há economias que estão a funcionar de uma forma diferente. Portanto, acho que é este olhar que temos que ir também com esta cabeça de não só ir ter a ideia ou ver uma ideia para aplicar no nosso negócio e com isso gerar riqueza, mas se calhar também há processos culturais que nós podemos aprender, não é, Vivi? O que é que acha disto que eu estou aqui, desta provocação? Eu acho total. E vou puxar o gancho do Thiago aqui, pensando na regionalização. A China, ela é um país continental igualzinho o Brasil. E se eu vou pegar Minas Gerais, para não pegar o Paraná, né? Assim, para não voltar para Curitiba. Se eu pego Minas Gerais, João, e eu pego o sul de Minas, eu pego o meu sertão, o Triângulo Mineiro, ou a região central de Minas, cada um é um. A China, ela é assim dentro das suas federações. Quando você fala do viés cultural, tem uma boniteza, e aqui o Camilo pode ver, que como é que a gente embarca essa potência que nos distingue e nos ajuda a encantar um com os outros nos produtos e serviços? Como é que eu coloco isso na comunicação? Como é que eu coloco isso na personalização de um e-mail ou de uma live? De que maneira eu falo para essas pessoas? Quando a gente olha para isso, o mercado de luxo, por exemplo, é uma inspiração. Pelo menos a meu ver. Ele fala com gerações distintas, com a avó, com a mãe, com a filha, com a sobrinha. Vou pegar uma Chanel aqui, licença poética. Ela é Chanel em todos os contextos, com o seu DNA, com os seus pilares. A metodologia de como ela embarca os selos que a definem como marca é que muda
mas ela é a mesma em qualquer contexto regional. Quando você chega na China e você pensa, eu estou falando de pequenos, e você está achando que é só para pequenos, não. A China é para coisa grande, para redes de varejo grande, para indústria grande, porque a habilidade de modelar, considerando cultura, num processo de, seja nacionalização num país continental ou de internacionalização, João, é lindo de se ver. Muita gente me pediu assim, mas live commerce não tem no Brasil. Eu falei, você já foi numa feira em São Paulo? Uma feira em São Paulo, João, tem um negócio chamado Xepa, que acontece por volta do meio-dia. Só não estão gravando. Só não estão gravando, mas aquilo é uma live commerce poética, rimada, com cordel, com tudo, que vende até mamão, cenoura, batata. Como é que a gente pode vender eletroeletrônicos, moda, maquiagem, personalizando essa comunicação, que é uma simpatia do brasileiro ou do português, para vender vinho, vamos lá, azeite, né? Trazendo a força regional, porque o esporão é uma coisa. Mas se eu descer um pouquinho mais ali para o Algarve, eu tenho uma outra linguagem, um outro sabor, uma outra textura. Como é que eu uso a comunicação para poder fazer isso sem perder esse DNA? Essa é a boniteza que a China, para mim, ensina do varejo. Ó, eu vou guardar um pouquinho, vou precisar roubar um pouquinho aqui de não entregarmos tanto o ouro aqui. Faz parte do nosso papel a democratização desse conteúdo e por isso a gente foi atrás da Vivi para firmar uma parceria entre o E-Commerce Brasil e o Instituto For Tomorrow, ao lado da IEST e da UPix, para a gente poder fazer essa jornada para a China, que a gente vai fazer no mês de outubro. E aí, Vivi, para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui, queria que você trouxesse para quem está assistindo, ou para quem, inclusive, pode estar com a gente na missão da China, e depois também uma das coisas que a gente quer fazer junto com o E-Commerce Brasil é produzir um report sobre esse futuro que a gente vai ver e fazer um roadshow, levar esse conteúdo para todo mundo. Mas algo está motivando a nossa parceria, né? O que foi? Falou assim, eu lembro de como foi e que não teve muito nem pensamento. Eu falei, Vivi, topa ser parceira dessa história aqui? Na hora vocês toparam, né, e trouxeram ainda muito mais grandiosidade para essa conversa. O que chama essa atenção e por que o varejista brasileiro devia estar com você na China esse ano? Primeiro foi a curadoria, né? A curadoria que reflete possibilidades de expansão para o varejo brasileiro. A primeira coisa que eu te elogiei, eu disse, essa curadoria, e eu não estou falando de curadoria de cidades, eu estou falando de curadoria de saberes, quando você juntou tecnologias diferentes, modelos de negócio diferentes, que a gente pode olhar para aquilo e fazer uma leitura que se adapta. E eu disse para você, eu quero ir. Né? Depois eu olhei para o varejo, olhei para as necessidades e desafios que o varejo tem hoje, num cenário cada vez mais competitivo. Camilo, a China é o destino. Aí você fala assim, o único destino? Não. Mas ele tem vários destinos lá dentro. E se a gente olha do ponto de vista de modelagem de negócio, se eu olho do ponto de vista de comunicação, de integração massiva de dados, de uso de AI e o que é mais bonito, sem perder relacionamento e conexão. Isso, para mim, é o futuro do varejo. Não dá para tirar tecnologia, não dá para tirar inovação, mas não dá para esquecer o humano. E a China, ela faz tudo com muita magnitude, 1,7 bilhão de pessoas. Tem tecnologia e dado para tudo quanto é lado. De que maneira eu dou fluidez aos negócios, independente se ele é médio, grande, de acordo com a capacidade não só de investimento, mas de execução de processos melhores. A gente sempre chega nesse ponto, né, de como tudo tem que estar conectado. Você não pode, eu vou saber tudo sobre IA. Você pode saber tudo sobre IA, sozinho não resolve nada. Isso. Vou saber tudo de relacionamento, que é fundamental, sozinho não resolve nada. Então a Vivi conectou vários pontos, todo mundo que passa pelo Tomorrowcast, ou que a gente vai em palestras. O Ronaldo Lemos fez isso super bem, também conectando serviço, manufatura, logística, inteligência artificial. Tinham vários fatores ali que se desenham. E eu acho que a China, lembra quando a gente falava do WeChat? 10 anos atrás, não é possível que um app faz tudo isso dentro do mesmo lugar. Eles já estavam olhando para isso. Então, quando o Lucas Pen fala em 4 anos, e a gente fala só 4... É verdade. É por isso que a gente vai para lá. É isso. E vamos juntos. E assim, essa possibilidade que só uma missão dá, Camilo, se me permite,
que era uma imersão, onde eu estou 12 horas, 11 horas para frente. Eu preciso conversar entre as pessoas, entre o que está vendo. Então, a boniteza para mim é tudo que está sendo visto, entendido, ouvido, assimilado. Quando você senta num jantar e diz, dentro do seu negócio, onde é que isso reverberou para você o dia de hoje? Essa troca que só acontece se eu estiver isolado, vamos colocar assim, aqui que para mim que está a revolução. Ai de quem perto de você passar o dia no celular, né? Eu até esqueço. Não faça isso. Não faça isso, tira o celular dele. A não ser nossos apoiadores de celular que estarão conosco. Vivi, obrigado por estar com a gente nesse papo. Esse papo não se encerra aqui, a gente vai ter continuidade dessa conversa. Como a gente tem a continuidade dessa série, a gente vai começar a falar agora, Vivi, numa sequência de como a China saiu de marcas pouco reconhecidas para love brands, né? Como é que a China também tem feito isso. Temos convidados incríveis aí pela frente, mas eu queria convidar também a todo mundo que está com a gente na Missão à China, então siga o Instituto nas redes sociais ali, Instagram, LinkedIn ou no próprio site do Instituto para poder saber mais sobre a missão. Ela está logo aí, mas com espaço ainda para que todos estejam ali. E a gente tem uma surpresa incrível para a missão, que eu vou contar nesse episódio aqui, mas agora a gente vai ter um parceiro, o programa Reclame, né, que já esteve com a gente aqui, o Hack Multishow, onde a gente vai gravar a nossa missão e a gente vai ter uma série sobre a nossa jornada no programa Reclame, falando sobre os negócios da China. Então, gente, não percam, venham com a gente. Obrigado, Thiago. Obrigado, João. E um obrigado super especial, Vivi, por estar aqui com a gente nesse papo e pela sua parceria. Obrigada, pessoal. Vamos juntos. Vamos juntos. Obrigada. Valeu, gente. Super obrigado. Prazer, Vivi. Prazer todo meu. Prazer, João.